Pessoal, tem um jogo importante amanhã. Teve o primeiro jogo lá, o Ceará, foi a primeira derrota do Ceará no ano e tal. Como é que você monta uma equipe para tentar surpreender o Iguatu? É um jogo importante, né, pelo momento, inclusive em relação à tabela, né? E a gente precisa vencer, mas é um jogo totalmente diferente do jogo de lá, né? Nós vamos jogar em casa, num campo com uma condição muito diferente da que a gente enfrentou. O clima também, o horário do jogo é um outro horário. Vamos jogar perante o nosso torcedor, apesar de que esses jogos assim de meio de semana, a gente não tem conseguido colocar muito público, né? Porque eu já até falei isso aqui, banalizaram o campeonato, né? Muito jogo, um regulamento esdrúxulo, onde você acaba tirando até a motivação do torcedor, porque é muito jogo e o torcedor tem que escolher o jogo que ele vai assistir, até porque ninguém tem disponibilidade financeira para assistir 4 jogos na mesma semana. Então, a expectativa é de que, com um conhecimento melhor desse nosso adversário e com a nossa motivação de buscar esses 3 pontos, pela nossa necessidade na tabela de classificação, a gente possa fazer um jogo consistente e a gente vai entrar com um grupo de atletas que está muito descansado, que recuperou do último jogo, então está com total condição de entrar forte e fazer um bom jogo. Agora com o legítimo rei do acesso aqui, o Marcelo Chamusca. Chamusca, cearense aí já praticamente na reta de chegada, Chamusca. Exatamente. A gente tentando buscar nossa classificação para a fase semifinal, né? São 6 equipes, 4 avançam. É importante a gente avançar entre o primeiro e o segundo lugar para ter as vantagens na semifinal e buscar também uma vantagem na final. Então o jogo passa a ser de suma importância por tudo que eu falei anteriormente, e nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva. A perspectiva é de ter um time alternativo amanhã, Chamusca? Exatamente. É uma boa parte dos jogadores que não foram a campo no jogo de sábado, até porque é humanamente impossível a gente repetir formação, já que a gente quinta-feira tem uma decisão pela Copa do Brasil contra o Atlético Paraná, uma equipe de Série A que investe muito. E a gente já está trabalhando dupla jornada, né? Como eu tenho feito em todas as semanas, preparando para o Iguatu, mas já planejando para o jogo de quinta. Então, amanhã vão aqueles jogadores que estão na melhor condição física. É um time que está muito encaixadinho, está com muita motivação, está competindo muito e tem feito sempre bons jogos, e essa é a nossa expectativa também para amanhã. Richardson, você não utilizou no jogo contra o Sampaio, mas porque ele estava fortemente gripado. É um jogador que se utiliza amanhã ou guarda para quinta? Não, o Richardson ainda está em fase de recuperação. Amanhã ele deve fazer um treinamento de manhã e a gente vai reavaliar, já pensando no jogo de quinta. Mas o Richardson não deve ir a campo amanhã, não. Existe alguma possibilidade, Chamusca, de você ter o Arthur e o Elton na mesma equipe? Para iniciar jogo, muito pouco provável, porque eu não consigo trabalhar nessa perspectiva de 2 atacantes com características muito próximas. O Arthur com um pouquinho mais de mobilidade, eu nem diria de flutuação entre linhas, mas mais diagonal curta na última linha. E o Elton com característica de flutuação. Para meio de jogo, em algumas situações, eu acho interessante, mas para início de jogo é pouco provável dentro do modelo de jogo que a gente sempre implementa. A gente gosta de um jogador por trás do 9, com uma característica um pouquinho diferente, né? Que organize mais o jogo, que tenha uma característica mais de pifar, de colocar os companheiros na cara do gol e também poder chegar. Mas a gente, por exemplo, nesse jogo agora do Sampaio, começou com a formação para tentar desorganizar o Sampaio ali, porque a marcação era encaixada, né? Era marcação individual. Então nós acabamos colocando o Felipe Azevedo um pouquinho mais por dentro, mais próximo do Elton, e começamos com o Ricardinho trabalhando mais pelo corredor pelo lado direito e o Andrigo mais aberto pelo lado esquerdo. Então a gente conseguiu abrir muito as linhas defensivas com essa proposta, mas foi uma proposta que foi definida pela característica do adversário. Eu não posso dizer a você usar a palavra nunca, que isso não deve acontecer, mas é pouco provável. O mais provável é que a gente trabalhe sempre com um mais por trás e um 9 mais de referência,
e a gente utilizando sempre essa possibilidade do Elton e do Arthur, ou do Azevedo com Arthur, ou do Azevedo com Elton, mais enfiado, dentro de uma perspectiva de meio de jogo, a gente fazendo uma análise de abafa, que tem uma necessidade de usar esse tipo de comportamento. Contra o Iguatu, o Ceará perdeu lá dentro. E amanhã será o troco, Chamusca? A gente jogou, foi o nosso segundo jogo na competição. As condições não foram as melhores, eu até falei isso aqui, principalmente em relação ao campo. Hoje eu assisti o jogo do Iguatu com Floresta, e Floresta no contra-ataque teve muitas chances, mas o campo dificulta muito a finalização dos jogadores, eles acabaram errando bastante. É um time que mescla alguns jogadores experientes, né, como Michel, Elanardo, eles têm alguns jogadores com uma capacidade assim, Otacílio Neto, alguns jogadores mais experientes, o Andrezinho, lateral direito, com alguns jogadores jovens também, treinador que conhece muito bem o campeonato e com certeza vai vir para fazer e dificultar. Agora estão numa sequência de jogos, é um time que pela geografia viaja bastante, isso acaba trazendo desgaste, e a gente está preparado para usar a melhor estratégia, colocar um time muito rápido, essa é a nossa intenção amanhã, até para que a gente possa ter saída e possa imprimir também um ritmo forte durante os 90 minutos. E a chegada, a volta do lateral esquerdo, Romário? O Romário a gente está correndo com todas as forças possíveis para tentar regularizá-lo, para que ele possa ir para o jogo amanhã. E nós temos até 19 horas o prazo, o clube fez tudo o que poderia fazer, e eu tenho quase certeza que a gente vai contar. Se a gente não contar com o Romário, a gente tem outras opções. Mas se o Romário entrar no bid, tenha certeza que ele vai para o jogo amanhã. É aquela situação de você conhecer o jogador, né? Da tua continuidade, que você dizia no último jogo, pra gente lá no final da partida, como é importante nessa situação. Regulariza o jogador, já está apto a estar no teu time, né, Chamusca? Exatamente. O Romário, nos treinamentos, eu até troquei umas informações ali, e ele falou, professor, bacana, quando a gente volta e tem essa continuidade, é que todas as situações que você está me pedindo para fazer, eu já fazia o ano passado, inclusive na organização das bolas paradas, a ofensiva, a defensiva, na questão do modelo de jogo, ele tem um time muito bom para entrar no campo do adversário, sabe como é que funciona a mecânica dos movimentos, então é um jogador que está muito adaptado, e a continuidade, e para o jogador ter essa adaptação, isso ajuda muito no nosso trabalho de campo. Obrigado. Técnico tem que ser um psicólogo também, praticamente. Você lembra muito bem que o Andrigo não estava muito bem na fita. Aí você diz, vamos ter calma, também não é assim. E o Andrigo nos dois últimos jogos correspondeu e muito, né, Chamusca? Essa é a função do treinador. Na hora que o atleta tem uma oscilação, ou não está numa tarde ou numa noite muito feliz, por uma série de aspectos, às vezes por um aspecto tático, às vezes por um aspecto emocional, ou às vezes por fadiga também, é por isso que a gente se preocupa muito aqui em ter um controle dos jogadores em relação a esses aspectos, para que a gente possa, com a convicção que a gente tem, com conhecimento da qualidade do potencial do atleta, a gente possa ter a paciência, ter o cuidado necessário para preservar o atleta e continuar acreditando no seu potencial. Ele saiu de uma semana muito difícil, com jogos muito intensos, onde ele teve que cumprir uma função tática muito desgastante, e entrou numa semana onde ele jogou contra adversários com uma organização tática, onde favoreceu um pouco mais o posicionamento dele, e ele conseguiu em 2 jogos fazer 3 gols, sendo que no último jogo foi extremamente decisivo, no último lance do jogo, sendo efetivo e nos dando os 3 pontos e a classificação para a próxima fase, já que o resultado nos deu também essa condição. Tem alguma pergunta aí, amigo? Arrocha? Uma última pergunta. Me perguntaram como é que o Romário tá. Eu não assisti o treino porque foi fechado. Eu queria que você falasse. Como é que ele tá? Como é que ele chegou? Como é que ele conversou? O que é que ele conversou contigo, Chamusca? Então, ele chegou numa condição de treino muito boa, até porque ele vinha treinando normalmente no Santos. Agora, ele não estava jogando, né? Então, diferente dos nossos jogadores aqui, que a gente vem utilizando, todos eles, não tem um jogador nosso aí que hoje você possa dizer assim, está fora de ritmo de jogo, porque todos estão sendo utilizados. No caso do Romário, ele teve poucas oportunidades, se eu não me engano, ele jogou apenas os primeiros 2 jogos, né, do Santos no Campeonato Paulista. Então, é um jogador que vai precisar evoluir nesse aspecto, mas em relação ao treinamento, ele está muito bem, é um cara que se condiciona muito bem, tem um extracampo também que favorece muito, se cuida,
é um cara que suplementa, faz complemento de treino, muito preocupado sempre com recuperação. Chega, é um dos primeiros sempre a chegar, está sempre na academia trabalhando. Então é um jogador que tem uma parte física muito qualificada. A gente vai dar agora ao Romário aquilo que ele precisa, que é ganhar um ritmo melhor de competição, para ele poder brigar ali pela posição. Tem o Carioca que está jogando bem, o Hernandes começou, perdeu o espaço porque lesionou, também vai brigar ali, e pode brigar por dentro também, que o Hernandes é volante também. Então a gente ganha a opção do Romário, ele está fisicamente muito bem, o que ele precisa é melhorar no ritmo de jogo. Chamusca, o Ceará tem um elenco grande e muito bom, o elenco por sinal. Já está classificado para a Copa do Nordeste, já está na reta final do Cearense, agora na quinta-feira, como você falou, é um jogo que vai valer 1.800.000 pela Copa do Brasil. É um jogo importantíssimo para todos nós. Eu não gosto, eu até falo isso para os nossos atletas, e eu nunca coloco o dinheiro como objetivo principal, nem como a principal alavanca de motivação em qualquer situação. A gente sabe da importância para o orçamento do clube, para o crescimento do clube, para o investimento na estrutura do clube, você avançar numa fase tão importante como essa fase da Copa do Brasil. Mas mais do que o retorno financeiro, é o retorno de visibilidade, em a gente avançar uma quarta fase, eliminando uma equipe com investimento e com a história do Atlético do Paraná. Uma equipe muito forte, muito qualificada. Então é nisso que a gente vai pensar no momento propício. Hoje a gente está pensando no Iguatu, colocando e concentrando e focando muito na preparação para esse jogo. Trabalhamos ontem e hoje dentro do campo. Amanhã a gente faz palestra, mostra imagens dos jogadores e a gente vai apostar todas as nossas forças nessa vitória, porque é muito importante a gente poder chegar a 7 pontos e continuar brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Cearense. Aí, no momento propício, a gente vai focar e concentrar na importância e na visibilidade que a Copa do Brasil vai nos dar. E o financeiro para nós vai ser consequência dessa visibilidade. O legítimo rei do acesso não mudou nada. Saiu da quarta para a terceira, da terceira para a segunda e está na primeira divisão e é a mesma pessoa. Eu acho que não deveria também, não tem nenhum motivo para que a gente mude nosso comportamento, até porque o que me trouxe até aqui foi o meu comportamento, então eu preciso mantê-lo. Parabéns. Obrigado. Parabéns também a você por manter esses cabelos pretos, assim, com essa qualidade, sem um cabelo branco. E você nunca me dá o nome do shampoo. Na hora que você abrir o treino aí pra gente assistir, eu digo o nome. Eu vou abrir o treino, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou abrir o treino, para que vocês possam assistir o treino. Só que vai ser num dia de chuva, que eu quero ver você na chuva, se o seu shampoo é bom mesmo. Valeu. Sexta-feira termina o prazo para inscrições do Campeonato Cearense. Você ainda espera receber algum reforço, como foi o caso do Romário, até sexta-feira? A gente não trabalha nessa perspectiva, não. Vou lhe ser muito sincero. Futebol é tudo muito dinâmico, né? A gente tem 2 jogos até sexta-feira, depois tem um outro no sábado também. Mas a gente não tem trabalhado nessa perspectiva. Mas a dinâmica do futebol te proporciona algumas situações que às vezes você em 24 horas ou 48 horas resolve pontuar em uma determinada posição, que você sinta que existe uma carência, até porque a gente está vivendo um momento um pouco complicado em relação principalmente à questão de departamento médico. Esses quadros aí de virose, já aconteceu de tudo, a gente está perdendo muitos jogadores, isso está nos preocupando. Mas não está no nosso planejamento contratar nenhum atleta nesse momento, até porque a gente está com jogadores aí que jogaram, inclusive, pouco e que a gente precisa ver mais. E a gente tem tido uma resposta. Eu sou muito sincero com meus jogadores, ajo com muita clareza em relação a essa situação e tudo aquilo que eu venho pedindo para que eles façam dentro do campo de jogo, nosso plano de jogo, nossas estratégias, eles estão procurando seguir a risca, estão se empenhando. Os caras passam praticamente mais tempo aqui do que na casa deles, concentrado o tempo todo. Então, a única coisa que eu posso fazer é retribuir com sinceridade, procurando passar para os meus atletas o quanto eu acredito neles e no potencial deles também. Então, nesse momento, a gente não pensa em relação a isso. Mas eu não posso chegar aqui para você e falar, não vai contratar ninguém, está fechado, porque futebol não existe essa palavra fechado, porque a dinâmica dele é muito forte e até quinta-feira espero que não aconteça,
estou muito satisfeito com o meu grupo, mas se houver uma necessidade, a gente também está alerta, está com o mercado sendo muito bem monitorado, nosso radar está muito bem ligado aqui, se a gente precisar pontuar, com certeza a gente vai pontuar. Nesse mundo das redes sociais, Chamusca, o torcedor, às vezes, ele se adianta em algumas situações, né? Por exemplo, o zagueiro Thiago acabou a participação dele lá no Red Bull e os torcedores dizem, será que volta? Será que retorna para a equipe do Ceará? Ele fez uma boa temporada no passado. Muito boa, e é um jogador que se identificou muito com o clube. Se eu não me engano, todos os jogos que o Thiago participou, nós ganhamos. Tivemos êxito, a maioria deles. E ele entrou meio que em algumas situações assim meio difíceis, ele vinha um tempo sem jogar e precisou entrar para substituir. Teve uma época ali que lesionou o Valdo, o Luiz Otávio sentiu, ele entrou, foi muito bem. E assim, além dele ter jogado bem, ter mostrado qualidade, ter se encaixado no modelo de jogo, que eu gosto de zagueiro que constrói, que começa o jogo, é uma característica minha. Ele também dentro do vestiário foi muito importante, uma liderança muito interessante, sempre pedindo a palavra nos momentos mais difíceis, muito equilibrado, é um cara que tem experiência, né? Tinha experiência de acesso já com Ponte, com outros clubes onde ele passou, Palmeiras, então ele foi muito importante para nós, e é um jogador sim que no futuro pode retornar, até porque a gente conhece bem o atleta, tem uma identidade com o clube e se encaixou muito bem na nossa proposta. Só que em off mesmo, surgiu uma informação no Grupo Outro Ponte que o Sport teria negociado jogadores com o Inter e o Andrigo... Não, o Sport já negou. O Sport negou. Eu conversei com o diretor do Sport. Eu conversei, liguei pro cara, falei com ele. O Sport negou. É o seguinte. Sobre isso também. Aconteceu o seguinte, vamos explicar que eu tô aqui ao vivo no Futebolês, mas é porque é o seguinte, eu conversei com o diretor e ele me disse o seguinte, o Sport mandou uma lista de jogadores que poderiam, o Andrigo estava nela, o Inter disse esse aqui não está emprestado, mandou também o Ailon, e o Ailon está emprestado ao América Mineiro. Ele disse, não, esse e esse não podem. Aí uma pessoa lá teve acesso a essa lista e jogou na internet. Só que antes da resposta do Inter. E a resposta do Inter foi negativa. Perfeito. Foi o que foi comunicado para mim também agora pelo presidente. Podia ficar tranquilo que não vai acontecer qualquer saída do atleta. Até porque o atleta está muito feliz aqui, muito satisfeito. E não tem interesse nenhum de sair hoje do Ceará. Professor, uma outra situação importante é que no último jogo do estadual você não pode contar com o Naldo por conta também de uma virose. O Douglas Coutinho, a gente não observou ele. É um jogador que tu vai poder contar? O Naldo também tu pode contar para amanhã? Não, o Naldo não. O Naldo está se recuperando ainda. Foi uma situação do Naldo, acho que foi uma das mais fortes que a gente teve aqui. Inclusive o Naldo até desmaiou e tudo aí na concentração. De tão forte que foi a virose, ficou muito debilitado. Hoje que ele voltou a treinar, mas treinar leve, tem uma possibilidade do Naldo ir. E o Coutinho treinou ontem, treinou forte, treinou muito bem por sinal, mas também apresentou um quadro hoje, chegou debilitado e vai ser uma dúvida. Pode ser que ele não apareça para o jogo da manhã, devido também a essa questão da virose. Mas a gente ainda vai avaliar, tá com cuidado, para ver se realmente o atleta vai ter condição ou não. E existem outros jogadores também que estão na mesma situação. E também existe um planejamento onde a gente está pensando em quinta-feira pela importância também do jogo e a gente vai fazer tudo muito casado amanhã com quinta-feira, que a gente não pode descartar nem esquecer que a gente tem uma decisão na quinta e a importância também do jogo amanhã, mas pensando também que a gente tem um tempo muito curto de recuperação, menos de 48 horas entre um jogo e outro. Então a gente vai analisar com calma, amanhã vai ser um dia de definições, uma parte do grupo eu vou trabalhar de manhã aí no campo, a outra vai estar concentrada e a gente vai decidir aqueles que iniciarão, aqueles que ficarão como opção para que a gente possa fazer um jogo forte amanhã. Em cima do que você acabou de me dizer, eu penso a seguinte situação, o Naldo não pôde ir para o jogo, o Raul foi. O Richardson não pôde ir para o jogo, o Raul foi. Aí você diz que pensa no jogo de quinta, correndo o risco de não contar com o Richardson, você pensa em dar uma segurada no Raul para amanhã? Não, o Richardson, pelo que ele se apresentou hoje, provavelmente ele vai estar em condição quinta-feira. Então essa possibilidade a gente nem sequer cogitou, de não contar com o Richardson. Por quê? Quando a gente já segurou ele no jogo de sábado, foi justamente para preservar o atleta, para recuperar, para que ele pudesse, a partir de hoje. E ele hoje já treinou, já não tem mais febre há 2 dias, então eu acredito que quinta-feira ele vai estar em condição. Mas a situação nossa nessa posição é tão difícil que a gente não pode agora, nesse momento,
descartei. Inclusive eu tenho treinado opções aí. E o Bruno Pires já treinou várias vezes como volante aí. Entrou inclusive uma parte do jogo, se eu não me engano, do Maranguape, que a gente estava ganhando e o Lira sentiu e a gente não tinha volante no banco. Mas a gente está preparado. Se precisar, a gente vai ter jogador para substituir ali. E já pensando, como eu falei anteriormente, nos 2 jogos. Já que o planejamento não pode ser feito apenas com um jogo, porque a gente tem um jogo e outro 48 horas depois. Um torcedor aqui, fã do Wesley aqui, que eles ficam escrevendo aqui, tá perguntando se ele joga amanhã. O Wesley está relacionado. A gente não vai falar se joga ou não, senão a gente vai estar dando dica de escalação para o adversário. E o que a gente quer justamente é trazer essa dúvida, os caras não vão saber quem vai jogar. O Wesley está em condição de jogar, pelo menos treinou, né? Fez todo o treinamento. Mas a decisão só sai amanhã.